Agora é hora de rock and roll. Claro, como sempre no Maior Astral, está começando mais uma enciclopédia do rock. E hoje nós vamos ver uma banda que é uma das maiores bandas de rock progressivo de todos os tempos. E aí você diz, sim! Qual é? Sim! Respondendo, Yes. Yes é uma super banda dos anos 60 para 70 e todo mundo conhece. Quem não conhece o Yes vai conhecer agora. Pois é, uma história legal demais. A história começa em 67 para 68, quando o vocalista John Anderson, que já tinha participado de outras bandas e tal, encontra em um bar de Londres e conhece o contrabaixista Chris Squire. Diz a lenda que o Chris Squire estava com um monte de discos debaixo do braço e lá nesse bar de Londres, né, chamado Music Center, algo parecido, o John Anderson comendo fish and chips, a comida tradicional da Inglaterra, né? Peixe com batata frita. E aí ele viu aquele grandalhão com aqueles discos e falou, oh, cara, posso dar uma olhada nesses discos aí? Tinha discos de blues, de jazz, de rock and roll americano. E aí foi aquela coisa, foram ficando amigos, vamos fazer uma banda? Vamos. Aí entra para a banda o guitarrista Peter Banks, o Tony Kaye, tecladista, eles foram buscar num pub daqueles violentamente enfumaçados de Londres, né? E o cara lá tocando com uma bandinha. Mas o interessante foi o baterista, William Bill Bruford, um dos maiores de todos os tempos. Ele escreveu um anúncio na Melody Maker, aquele jornal britânico, e aí acabou que ele encontrou os caras, ele tinha apenas 19 anos. E olha, a história do Yes é incrível, porque antes do lançamento do primeiro disco, em 69, em 68, em novembro daquele ano, Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce, do Cream, o primeiro supergrupo da história, estavam dando um concerto no Royal Albert Hall, o The Farewell Concert. Era o concerto de despedida do Cream e eles já tinham visto o Yes tocando, convidam os caras, hein? Então eles já nasceram, o Yes, aliás, já nasceu com a estrela toda, né? Eles participam desse super concerto aí, e aí começa a fama, né? Gravam o primeiro disco Yes em 69, em 1970 eles gravam dois, a Time and a Word, que sai bem no começo de 1970, e no final de 70, em outubro e novembro, eles gravam a primeira obra-prima na minha concepção de entender a onda, o Yes Album. Esse disco aí já marca uma mudança. A entrada do guitarrista Steve Howe, um virtuoso, entra no lugar de Peter Banks, que sai para formar uma banda chamada Flash. Isso aí é outra história. E aí entra o Steve Howe, esse disco é maravilhoso, simplesmente. Em 71, outra mudança. Eles gravam o Fragile, já com um novo tecladista no lugar de Tony Kaye, Mr. Rick Wakeman. Que figuraça, né? Esse disco é simplesmente maravilhoso. Só a música Heart of the Sunrise, na introdução dela, o Bill Bruford faz um movimento de caixa com chimbal que muito baterista deve estar até hoje aí tentando tirar aquela partitura ali, mas é indecente demais. Bill Bruford é uma peça raríssima. Aí vem o ano de 72, eles lançam um disco que é considerado pela crítica e tal o disco mais do rock progressivo. Eu concordo que é um descasso, para mim é o melhor do Yes, é o Close to the Edge, com 3 músicas apenas, né? Mas pelo amor de Deus, Close to the Edge, And You and I e Siberian Catru. É indecente o trabalho desses caras aí. Em 73 eles lançam um álbum ao vivo, triplo na época, um verdadeiro delírio, né? Em 74 eles lançam um álbum duplo, Tales from Topographic
Oceans. Depois desse álbum aí, o Rick Wakeman cai fora da banda. Dizem que ele foi despedido, isso é lenda, galera, porque ele comia almôndegas e os caras eram vegetarianos. Hoje o termo usado é vegano, né? Mas isso aí é história. O Rick Wakeman saiu para investir na carreira solo dele e ele lança discos maravilhosos, principalmente As Seis Esposas de Henrique VIII e o Rei Arthur, que ele trouxe esse show no começo dos anos 80 aqui no Brasil, simplesmente um espetáculo. Quem viu sabe do que eu estou falando, né? Aí o Rick Wakeman sai, entra o suíço Patrick Moraz nos teclados, eles gravam Relayer, depois o Rick Wakeman volta para a banda, aí vem Going for the One, Tormato, esses são os discos dos anos 70. Na virada da década, 70 para 80, o Yes, como outras bandas de rock progressivo, como Queen, Genesis e muitas outras, entra numa de fazer um pop music. Aí a história é outra, né, galera? Aquele pop Owner of the Lonely Heart. Aí vem também o Asia, né? Com Steve Howe, com Carl Palmer. Era um pop bonito a pampa, mas não era mais aquela loucura do rock progressivo e tal, aquelas letras maravilhosas. Isso tudo ficou para trás. E aí o barco foi, né? Eles lançando álbuns solos, volta um, vai outro, volta o Bill Bruford, volta Alan White, e assim foi a história do Yes. Nós vamos ver eles aí, eles estão na ativa, né? Cada hora se reúnem, fazem um show aqui, um show ali, há pouco tempo com o Geddy Lee do Rush no contrabaixo, e é isso que a gente vai ver aí, essa super banda, esse super grupo inglês, o Yes. Porque aqui você deixa, neném, rock and roll, baby, você já sabe, é para quem merece.